Pronto, já está gravando. Pronto, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à audiência de encerramento de inspeção aí nas zonas eleitorais de Floriano. Cumprimento os meus colegas e juízes. Estou vendo aqui o doutor Frank Azevedo. O doutor Carlos Macedo está aí também. Não, o doutor Carlos não está presente, doutora. O Lívio avisou aqui que ele está com a pauta de audiências hoje e não poderia se fazer presente na audiência. Ok, mas está bem representado aí pelo doutor Carlos Macedo, o doutor Franco Moretti Azevedo. Cumprimento os membros do Ministério Público. Tem alguém? Não tem nenhum membro do Ministério Público. O chefe de cartório, doutor Lívio Caixa Amorim, da nona Zona Eleitoral, e da doutora Eliana da Silva Cruz, da Ela está Piauí. presente também, só está sem imagem. E não sei se a doutora Isis está aí. Cumprimento os servidores da Corregedoria Regional Eleitoral, da CEOZIC, representada aí pelo doutor Hugo Leonardo Ferreira Leite, secretário dos Trabalhos da Inspeção, doutor Fernando Maza de Caixa Alencar Fabiano, que o auxiliou nos trabalhos. Cumprimento a todos os membros do núcleo, na pessoa do doutor Márcio Portela, e também o doutor Márcio está aí quase entrando numa outra reunião, né? Ele pediu para ser representado aí pelo doutor Fernando, porque talvez não dê para ele se manifestar por conta da outra reunião que vai haver. Então, na qualidade de juiz auxiliar da Corregedoria, em nome do desembargador José James Gomes Pereira, declaro abertos os trabalhos desta audiência de encerramento da inspeção de ciclo, realizada aí nas zonas eleitorais de Floriano, de acordo com a resolução do TSE número 23657 de 2021, determinada por força do provimento da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Piauí. A equipe da CEOZIC, como eu já falei, está aí representada pelo doutor Hugo Leonardo, que irá apresentar o resultado das inspeções respectivas, tanto da 90ª como da 61ª Zona Eleitoral de Floriano, com a apresentação de relatório e as recomendações a serem feitas. Esse relatório ele é gerado pelo sistema, onde irá expressar o que realmente foi apurado durante a inspeção de ciclo, e conforme o relatório a ser gerado pelo sistema 5, ele aponta evidente evolução ou não das zonas eleitorais em relação à baixa do acervo de processo, a diminuição, se for o caso, bem como a quantidade do acervo existente. Expressa ainda quanto ao atendimento junto ao eleitor, a regularidade ou não dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, e deverá ressaltar onde haja pontos ainda a serem avançados, da apuração faltosa na atuação de mesários, por acaso existente. Enfim, assim eu espero que possamos ficar todos felizes e contentes aí com os resultados alcançados por ambas as zonas eleitorais. Então, este é um momento relevante da inspeção dos serviços cartorários, onde será feito um balanço do trabalho da Corregedoria sobre a gestão do desembargador José James Gomes Pereira. E, independente do resultado, eu já quero adiantar, tecendo elogios aí à equipe de inspeção, formada pelo doutor Hugo Leonardo e o doutor Fernando Maza, bem como aos servidores dos cartórios da nona e da 61ª Zona Eleitoral de Floriano, aos colegas e amigos juízes, os promotores, chefe de cartório, bem como a toda a equipe que contribuiu de uma forma ou de outra. Caso haja eventuais inconformidades, os ajustes devam ser efetivados, tudo com a finalidade de melhorar os trabalhos da Justiça Eleitoral do Piauí, não para punir. E assim, fica facultada ainda a palavra após o relatório, a ser feito pelo doutor Hugo, e auxiliado pelo doutor Fernando Maza,
aos colegas magistrados, aos representantes do Ministério Público, bem como aos chefes de cartórios ou quem mais assim desejar se manifestar. E aproveito para agradecer ainda também ao presidente do tribunal, ao desembargador Erivan Lopes, pelo apoio, ao desembargador José James Gomes Pereira, desculpa, que é o nosso corregedor, esclarecendo ainda que, após o relatório, esse será apresentado ao corregedor, que avaliará o processo de inspeção de ciclo, determinando as ações que deverão ser efetivadas, caso necessárias, para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral de ambas as zonas inspecionadas. Então, acredito que não foram recebidas nenhuma reclamação ou sugestões da comunidade, partidos políticos ou algum candidato, embora tenha sido amplamente divulgada aí os trabalhos através de edital. Então, doutor Hugo, eu tenho a grata satisfação de lhe passar a palavra e o senhor fique à vontade para apresentar aí o seu relatório. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Luísa. Eu gostaria só de lembrar a todos que essa audiência pública ela está sendo feita com o recurso de acessibilidade de Libras, né? Então, nós temos 2 intérpretes de Libras que estão atuando nesta audiência. Aproveito então para fazer minha audiodescrição. Eh, Sou servidor aqui da corregedoria, me declaro pardo, tenho cabelos grisalhos, estou usando um óculos de armação preta, um fone de ouvido, mais um paletó escuro e uma camisa branca. Atrás de mim, o fundo está desfocado, certo? Pois bem, doutora, a primeira coisa a dizer é que esse relatório que a gente apresenta aqui é um relatório resumido, né, o relatório completo, com todas os pormenores, eles são disponibilizados no próprio sistema de inspeções e correições da Justiça Eleitoral, o 5, certo? E de antemão, não foi, a gente já declara que não foi encontrado nenhum achado de natureza grave, assim como não recebemos nenhuma denúncia, reclamação ou informação advinda de eleitores ou partidos políticos, certo? Então, a gente sempre faz um paralelo com a última inspeção realizada, isso é algo que a própria CGE exige, que a gente sempre faça esse paralelo. A última inspeção realizada tanto em Floriano, tanto na nona zona, quanto na 61ª zona, ambas em Floriano, ocorreu em abril de 2018, né? Então, já passados quase 6 anos, né? E aí nós vamos, primeiro fazer um resumo das diligências que ocorreram naquela época e que nós, na atual inspeção, verificamos que houve um avanço, né? Em relação à nona zona, foram 19 avanços em relação a 61ª, 18 avanços, né. E em relação aos tópicos que ainda precisam ser melhorados, há 5 itens em relação à nona zona e 7 itens em relação à 61ª zona que precisam de melhoria. Mas a gente vai pontuar aqui, né. Primeiro esses que houve evolução. Em relação à força de trabalho, ambas as zonas, elas mantêm o mesmo quantitativo de servidores que tinham em 18, só que com uma melhoria no perfil. Por quê? Antes havia mais terceirizados e nenhum terceirizado atuando na atividade fim. Hoje, ambas as zonas têm 3 servidores, certo? A nona zona tem um servidor efetivo, um requisitado e um terceirizado que auxilia no atendimento. A 61 tem 2 servidores efetivos, nenhum requisitado, e tem um servidor terceirizado também, que auxilia no atendimento cartorário. Então, o que pode melhorar aqui, né? Esse aqui foi uma evolução porque o perfil melhorou. Hoje nós temos 3, mas ainda há campo para melhorar, porque ambas as zonas podem requisitar mais servidores. Então, a gente recomenda, né, que as zonas eleitorais envidem esforço para conseguir requisitar servidores. Na eleição de 2018, nós tínhamos um servidor terceirizado que estava afiliado a partido político.
Hoje nós não encontramos nenhuma ocorrência dessas em ambas as zonas eleitorais. A publicação dos lotes de RAI eram feitas de forma mensal, quando o devido é de forma quinzenal. Hoje, ambas as zonas fazem 2 publicações por mês, né, salvo algumas exceções, alguns meses que não ocorreram, mas em regra fazem as publicações quinzenalmente. Eh Informações ao público, foi disponibilizado, né, a gente verificou que hoje a gente disponibiliza inclusive o número de WhatsApp, informações sobre o documento necessário para atendimento do eleitor, ouvidoria, né, então houve uma sensível melhora em relação a 2018, onde essas informações não eram disponibilizadas. A gente só sugere, né, que, alguns complementos, como em relação, por exemplo, à disponibilização dos serviços que constam que podem ser acessados via internet e aplicativos de celulares. Em relação ao livro de inscrição em dívida ativa, ambas as zonas, aliás, a nona zona, ela estava com o livro não escriturado em 2018 e agora o livro está escriturado e regularmente anotado. Já a 61 também não estava escriturado. Hoje ele está com a escrituração feita, só que desde 2018 não houve necessidade de inscrição de nenhuma multa, em razão de processo, né, mas está escriturado também. Em relação ao mural de publicação, em 2018 não tinha mural de publicação na zona, hoje cada zona possui seu mural de publicação, para que essas publicações não fiquem espalhadas pelo prédio do fórum, tem um mural específico para isso. Em relação às duplicidades, havia muitas duplicidades ocorridas na última inspeção, que denota, certo equívoco na falha na verificação do atendimento, né. Dessa vez, a gente em ambas as zonas, eh, a gente não encontrou, duplicidades nos últimos 12 meses, e aquelas que ocorreram nos últimos 6 anos foram em quantidade bem pequena, bem reduzida, todas elas tratadas manualmente, como é a recomendação da corregedoria, que esses tratamentos não sejam de forma automática pelo sistema. Em relação ao acervo, processual, havia na nona zona um acervo na última inspeção deixa eu só localizar aqui. Um acervo de 95 processos judiciais. Hoje, são apenas 44, né. A 61 tinha 29 processos e atualmente são 34, estão dentro da mesma quantidade, ambas são acervos bem, administráveis. A gente pede atenção apenas em relação à nona zona, que ainda há um processo que pode resultar, né, em cassação de mandato, então que seja dado prioridade, que inclusive é o processo mais antigo, é o único processo, com mais de 4 anos existente. Na 61, nós temos 3 processos são considerados antigos, mas todos eles com tramitação de 4 anos, certo? Em relação ao fornecimento de formulário de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nenhuma das 2 zonas fazia isso na última inspeção. Hoje ambas as zonas fazem a distribuição e respectivo, anotação no cadastro eleitoral. A central de atendimento, a CAI, ela não funcionava, não estava instalada, né, embora já houvesse normatização para isso, mas ela não estava efetivamente instalada. O que que quer dizer isso? A nona zona não conseguia atender eleitores da 61 e vice-versa. Hoje elas já estão, adequadamente instaladas. Em relação ao ASE 37, que é aquele ASE que faz a anotação de suspensão de direitos políticos, de cancelamento por óbito, né, aliás, perdão, de suspensão de direitos políticos. Havia, inconformidades tanto em relação à nona quanto à 61, certo? Erros na hora de lançar, eh, delitos que ensejavam inelegibilidade, e hoje a gente não verificou isso. Ambas as zonas, todas as amostras que nós verificamos, todas estavam corretas. Em relação ao ASE 540, que é efetivamente o de inelegibilidade, havia também,
em conformidade em relação às 2 zonas. A nona zona, a gente continua sem encontrar nenhuma falha. Na 61 a gente encontrou uma amostra com uma falha, que a gente repassou para a chefe de cartório, e ela, eh já ficou ciente para fazer o adequado, lançamento dessa 540. As demais amostras estavam todas corretas. Em relação à justificativa eleitoral, a última inspeção, o sistema Justifica ainda não estava, instalado, né. Hoje, eles já utilizam o sistema Justifica e estava todo sanado, sem pendências, e aquelas justificativas que são entregues no dia da eleição na mesa receptora de votos, é feita a conferência pelo cartório e todas as os formulários que a gente utilizou como amostra, todos eles estavam devidamente lançados do cadastro. Comunicação de óbitos, ambas as zonas tinham problemas nas comunicações em 2018. Agora, nessa inspeção, a nona zona está com todas as comunicações sanadas, o cartório que encaminha essas comunicações não deixa de mandar regularmente. A 61, ela tem 2 cartórios vinculados a ela. Um dos cartórios está mandando regularmente, né, de um dos municípios. A da outra não está mandando e está com pendência no cadastramento no Infodip. Então a gente repassou isso para a chefia, justamente para que se proceda o cadastramento dessa outra serventia extrajudicial e que se cobre. Se eles não regularizarem, e aí comuniquem aqui à corregedoria, que a gente entra em contato com a corregedoria do TJ para que determine a essa serventia que regularize os trabalhos, certo? Mas por enquanto, basta cadastrá-los e oficiá-los para que eles façam essas comunicações regularmente, tá? Em relação a anotações no caderno de votação durante o período de fechamento do cadastro, também havia problemas em ambas as zonas. Dessa vez, não encontramos nenhuma falha. Todas as anotações, as comunicações realizadas no período de fechamento estavam devidamente anotadas nos cadernos de votação. Eh, Autuação de mesários, de processo para mesários faltosos. Ah, Ambas as zonas não faziam essa autuação, nem esse controle de forma rigorosa, e aqui eu tenho algo a elogiar as 2 zonas, viu, doutora? Algo impressionante, assim, a nona zona teve muita gente faltosa, mas todos foram rigorosamente, assim, e a gente pegou uma amostra bem grande e estavam todos autuados, todos, devidamente instruídos, sem nenhuma, pelo menos das amostras que a gente pegou, e foi bem grande, não tinha nenhuma falha. E Que da bom. 61, algo ainda mais difícil de acontecer, que é não ter faltosos, né. A chefe de cartório, inclusive, disse que é um trabalho muito forte também, inclusive com participação da terceirizada, né, e de um técnico de urna, além dela própria, né, de fazer essa sensibilização dos mesários para que não faltem, ou se precisarem faltar, que avisem com antecedência para que seja feita a substituição a tempo, né. E como eu nunca tinha encontrado nada igual, eu disse: "Não, eu vou pagar para ver", né. Até brinquei com ela em relação a isso, mas realmente a gente olhei todas as atas e não teve uma ausência. Para mim é algo inédito. Tá Comentando bem, isso né? com os colegas da Celzica, o Marcelo disse que já tinha encontrado uma situação parecida em outra zona, mas foi a primeira vez, e parabenizo a zona, ao doutor Franco Moretti também, porque é algo assim, para mim é inédito, mas na história aqui da corregedoria já é o segundo caso, tá certo? Em relação a ao lançamento dos atos de mesário, também estão todos regulares. Pagamento de multa por meio eletrônico, isso foi uma sugestão da nona zona na última inspeção, que era algo que não era aceito, né, o pagamento eletrônico. Essa sugestão dele hoje já é uma realidade, né, porque de acordo com o ofício circular da CGE 27/2023, foi implementado inclusive o pagamento via Pix. Então hoje boa parte do pagamento de multa por ausência às urnas, ele é feito o lançamento do pagamento como do AS, é tudo de forma automática, certo? Então, essa sugestão lá atrás da zona eleitoral hoje virou uma realidade. Eh, Análise dos RAIs. Em 2018, a 61 foi localizada algumas falhas, alguns problemas, sobretudo em relação à exigência de alistamento
de comprovação de quitação militar para fazer o alistamento eleitoral, né. Nessa inspeção a gente não verificou mais essa falha, tá tudo ok. A 61 também na última inspeção sugeriu uma melhoria que fosse a diminuição do gasto com papel, né, que se, por exemplo, a corregedoria diminuísse o número de pastas, obrigatórias, né, para que não houvesse tanto gasto com papel. E aí essa sugestão dela hoje virou realidade. Tanto a inspeção a corregedoria diminuiu o número de pastas obrigatórias, que eram 12, hoje só são 4, né. E ainda está em tramitação um SEI para regulamentar a virtualização dessas pastas, justamente para que não se gaste mais papel, alimentando pastas. E a própria presidência baixou uma portaria onde ela estabelece limite de gasto com resma de papel, certo? Gostaria ainda de registrar uma boa prática da 61, que foi verificada nessa inspeção, que é em relação à entrega das pastas de de material de eleição para os presidentes das sessões eleitorais. Ela sempre entrega os cadernos de votação, lacrados e com a orientação expressa de só serem abertos no dia da eleição, na presença dos demais mesários. Isso serve inclusive como proteção para os presidentes das mesas que recebem essas pastas, de forma antecipada, para que não sofram qualquer tipo de constrangimento por parte de eventuais candidatos que queiram ter acesso a esses cadernos de votação e, com isso, conseguir mapear os eleitores da sessão eleitoral. Então, isso a gente reputa como uma boa prática, inclusive, para que seja objeto de encaminhamento e de sugestão para que as demais zonas eleitorais adotem também esse procedimento, certo? Eh, Enfim, vamos agora aqui às partes que, foram mantidas, né, as inconformidades, também foram poucas, né. Em relação à acessibilidade e conservação do prédio, o prédio já se encontrava com problemas na última inspeção, certo? E a gente verificou no registro, inclusive fotográfico, de vários problemas de acessibilidade, vários batentes, de um cômodo para outro. A conservação do prédio também está muito a desejar, tem vários, locais com pontos de infiltração. Tem uma sala, por exemplo, pertencente à 61, que eles utilizam a sala apenas para separação de material no período da eleição. Mas fora do período da eleição, o que fica arquivado, eles arquivam no banheiro desse quarto, porque o banheiro não tem infiltração, enquanto que a sala inunda quando chove, né. A boa notícia é que em uma audiência da equipe de transição, no último dia 8 de março, a secretária de administração informou, né, inclusive constando do relatório de transição, que o fórum eleitoral de Floriano é um daqueles cuja reforma está prevista, né, no orçamento de 2024, certo? Nos preocupa apenas o momento em que vai ser feita essa reforma, já que é um ano de pleito municipal, né, mas a gente, registra isso e vamos, solicitar à presidência que o quanto antes seja feita essa reforma, que já está prevista no orçamento deste ano. O descarte de material também é um problema que persiste, né. Na última inspeção, ambas as zonas tinham feito, descartes recentemente, em 2018, por conta do rezoneamento. Mas de lá para cá, a nona zona não fez mais nenhuma descarte desde 2018 e a 61, a última vez que fez foi em 2021. Então a gente recomenda que esses descartes sejam feitos anualmente, justamente para liberar espaço no fórum e, sobretudo, que não precisa fazer um processo único envolvendo tudo, podem ser feitos vários processos pontuais. A gente sugeriu, inclusive, que se pegasse materiais que ocupam muito volume, que são de fácil identificação, como, por exemplo, os cadernos de votação. Em relação ao acesso aos sistemas, na última inspeção a gente verificou que havia compartilhamento de logins e senhas, e verificamos que essa prática nada recomendável do ponto de vista da segurança da informação, ela se repetiu, só que em menor grau. Antes era generalizado, agora foi em relação aos estagiários, né. Mas a gente esclareceu
para os chefes de cartório que, inclusive, os estagiários podem ter acesso aos sistemas, eles assinam um termo de compromisso, e aí o próprio corregedor já deu uma decisão bem recente, agora do mês passado, reafirmando isso, que os estagiários também podem ter acesso, login e senha próprios para acesso aos sistemas eleitorais. Não precisa fazer uso de login e senha da chefia, tá? Eh, em relação a esses 2 próximos pontos, é o que eu peço aqui, eu já tive inclusive essa conversa pessoalmente com o doutor, Carlos, que passou lá na semana passada, e aí eu faço esse apelo ao senhor também, doutor Franco, que é em relação à decisão de lotes de RAI e de envio desses lotes. O que é que acontece? Até a inspeção passada, esses lotes tinham uma frequência quinzenal para serem encaminhados, ou seja, tanto a publicação desses lotes quanto o envio dos lotes era feito de forma quinzenal. Já há algum tempo, houve uma diferenciação. O envio dos lotes continua sendo quinzenal, mas as decisões coletivas devem ser, aliás, perdão, as decisões coletivas e o envio dos lotes passou a ser a cada 5 dias, e a publicação continuava de 15 em 15 dias. Atualmente, desde o ofício circular 87/2023, mandado em novembro pela CGE, essas decisões devem ser assinadas diariamente para que se libere o lote para envio. Então, o que é que a gente sugere como prática, até mesmo porque a gente sabe das demandas que os magistrados têm junto ao TJ, pautas de audiência e várias outras responsabilidades lá, é de alinhar com a chefia do cartório um horário específico para que todo dia o chefe de cartório disponibilize essa decisão no SEI, certo? Num horário pré-determinado para que todo dia o magistrado entre naquele horário e assina o que estiver lá. O que não estiver lá só vai ser assinado no dia seguinte. Mas é uma forma de o senhor otimizar o seu tempo, né? E ao mesmo tempo cumprir essa exigência, que é uma exigência tanto da CGE, porque a gente está citando aqui só o ofício da CGE, mas a presidência do TSE também mandou um ofício circular na mesma época, e aí é uma cobrança que está vindo de cima, né? E aí, agora na última sexta-feira, foi mandado mais uma orientação administrativa reforçando isso, certo? Uhum. E tudo isso impacta muito, na vida dos eleitores. Por quê? Porque os eleitores, têm como a forma mais fácil de adquirir o status ouro no Gov.br através dos serviços eleitorais, né, e isso tem impactado muito a renegociação de dívidas junto a programa e obtenção também de programas federais, né, de benefício. Então, por conta disso, a Justiça Eleitoral resolveu, eh eh encampar esse serviço e tem exigido isso. Então, como isso vai ser exigido também da CRE, porque a CRE também passa por inspeções, a gente tem que cobrar isso também das zonas eleitorais. E aí a forma de a gente fazer essa cobrança, mas de uma forma que não, eh, inviabilize os trabalhos também no TJ, não atrapalhe, eu acho que é a forma mais sensata e proativa de fazer isso, viu, doutor? E finalmente, eh não, as demais eu já tinha mencionado que era as pendências em relação ao 540 e aos comunicações de óbito. Então, doutora, era esse o nosso relatório. Eu gostaria de agradecer, imensamente a recepção, que tivemos lá nas 2 zonas, sempre muito prestativos, sempre à disposição, né, sempre trazendo as informações e esclarecendo dúvidas também e, sobretudo, pelas boas práticas que a gente viu também nessas 2 zonas eleitorais. Então, era esse o relatório resumido. Eu volto a palavra. Obrigada, doutor Hugo. Parabenizo mais uma vez ao senhor e à sua equipe pela realização da inspeção. E, como sempre, é exemplo para todos nós. É um trabalho que tem sido desempenhado aí pela secretaria, sob sua responsabilidade, com todo amor e carinho, competência, e a gente só tem a parabenizá-lo.
E aí eu passo para o doutor Maza, o Fernando Maza, para ele complementar, dizer aí quais é o, na, qual a sua contribuição auxiliando o doutor Hugo e representando aí o doutor Márcio, do nosso núcleo de apoio ao primeiro grau, que ele vai estar participando de uma outra reunião e pediu para que o senhor o representasse. Fique à vontade, doutor Fernando. Bom dia, doutora Maria Luísa, bom dia a todos, bom dia e a todas. Excelência, em relação aos achados de inspeção, o relatório apresentado pelo Hugo é absolutamente completo, né? Contempla todas as categorias do roteiro da Corregedoria Geral Eleitoral e do roteiro complementar da Corregedoria Regional Eleitoral. Sobre a parte processual propriamente dita, já foi destacado pelo Hugo destacada a existência de duas ações na nona zona eleitoral. São as únicas ações nas unidades judiciárias inspecionadas, são as únicas ações que causam alguma preocupação. Uma AIGE e uma AIME, ambas, como eu disse, na nona zona eleitoral. O magistrado responsável, doutor Carlos Marcelo, esteve presente e está ciente dessas ações e nos relatou que está conferindo prioridade, uma atenção especial a elas. Quanto ao restante, já foi detalhadamente apresentado pelo Hugo, não há nenhum acréscimo a fazer. Obrigada, doutor Fernando Maza. Parabenizo aí também pelo seu trabalho aqui no Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau e aí auxiliando o doutor Hugo nos trabalhos das inspeções de ambas as zonas eleitorais de Floriano. Muitíssimo obrigada. E aí eu tenho a honra e a alegria de passar a palavra agora para o meu colega, doutor Franco Azevedo, que está aí representando os dois juízes das zonas eleitorais de Floriano. Fique à vontade, meu colega e amigo, doutor Franco Azevedo. Bom dia a todos, agradeço a palavra, gostaria aqui de saudar todos que estão aqui presentes, mais uma vez em nome da doutora Maria Luísa, colega de trabalho, e para a gente ser bem breve, eu vou direto ao assunto. A correição foi realizada, o relatório foi exposto de forma sucinta nesta audiência de encerramento, apontou alguns defeitos, como eu disse, bem-vinda às informações trazidas pelo Dr. Hugo, que podem possibilitar a gente melhorar nos pontos em que a gente não foi ainda satisfatoriamente satisfatório no que diz respeito ao atendimento das normas do TRE e também do TSE. Foi apontado aqui a questão, alguns pontos que foram relatados, e aí eu fui anotando até para a gente também ter alguns comentários. Com relação aos requisitados, é sempre uma dificuldade a gente conseguir, sobretudo porque a nossa zona, na verdade, é uma zona que está sediada em outra cidade, e nenhuma das cidades que integram a zona, o que dificulta a requisição. No entanto, a Eliana, inclusive, já está em tratativas, e a gente já está desde o ano passado tentando isso, em tratativas com uma outra pessoa que aparentemente vai dar certo. Segundo ela, vai dar certo para requisitar, é de um órgão público, salvo engano, e que ela disse que já estavam tratando dos documentos para fazer requisição. A gente tem até a possibilidade de requisitar mais, mas é a dificuldade mesmo de conseguir um requisitado. Além disso, também não adianta te requisitar muita gente, porque infelizmente naquele fórum não tem tanto espaço para se requisitar mais do que um, acredito eu, já com um funcionário, inclusive, em teletrabalho. Nós temos dois servidores efetivos, um deles fica em teletrabalho, justamente porque o espaço físico, enfim, não atende satisfatoriamente assim, ao trabalho. De toda forma, a gente já está correndo atrás do requisitado. O prédio, eu vou mais uma vez repetir, infelizmente o prédio deixa a desejar. Eu espero que essa reforma minimize, digamos assim, os o transtorno que é realmente trabalhar naquele espaço que se tem. Para trás, a gente nem anda para trás, porque as duas vezes que eu fui andar pelo fórum, eu disse, nunca mais venho para cá. É muito ruim, é umas salas assim isoladas, umas salas que entram por fora, não tem acesso por dentro do mesmo corredor, umas salas esquisitas, digamos assim, mofadas, enfim, com bastante problema.
realmente precisa. O próprio TRE tem ciência disso, inclusive, o relatório vai apontar mais uma vez o que já tem ciência, e por tal motivo, talvez seja esse, que o alocamento foi alocado, na verdade, recursos financeiros para se fazer uma reforma esse ano, porque realmente precisa. Eu não sei se seria uma reforma ou se seria uma construção de realmente de um prédio todo ali, mais adequado aos espaços. Mas eu espero que, se não é esse o objetivo nesse ano, que seja pelo menos atendido aí minimamente do que precisa ser melhorado com relação a essa alocação de dinheiro. Com relação aos lotes dos RAIs, o que me tange mais particularmente, confesso que eu achei ainda que era em 5 dias. Eu não achava que era em cada dia. Eu acredito até que a Eliane tenha me dito isso, eu que não, talvez não tenha prestado atenção na hora que ela me reportou, talvez por Se, algum s- motivo. se o senhor me permitir, doutor, é porque realmente é bem recente, né, de novembro do ano passado, e assim, a gente até demorou um pouco a entender, porque o provimento de 2021 que falava dos 5 dias úteis, ele não foi revogado na totalidade, só em parte. Então, aqueles atendimentos que são feitos pelo Título Net integralmente, sem coleta biométrica, continuam nos 5 dias. Porém, tudo que é atendido presencialmente tem que ser mandado diariamente, ou seja, houve essa transição e muitos cartórios ainda estão com dúvidas. Então, como a nossa seção especificamente, além de inspeção, é uma sessão também de orientação. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha para ir levando a informação aos colegas e aos magistrados, e aí sensibilizando. Com a inspeção é mais uma oportunidade que a gente tem de fazer essa sensibilização e explicar o porquê da alteração, tá certo? Obrigado. Eu tranquilo, a gente recebe a informação até com satisfação para realmente tentar cumprir as normas do TRE. Confesso mais uma vez, não sabia, achei que era em 5 dias, e às vezes até em 5 dias a gente tinha dificuldade, às vezes, de atender. Confesso também que isso é uma falha nossa. A gente tem tentado, hoje mesmo, já verifiquei o SEI antes dessa reunião iniciar, justamente para a gente botar em dia sem saber que era todo dia. Mas, enfim, vamos tentar melhorar nesse ponto aqui, tentar fazer realmente cumprir a norma. Eu só tenho neste momento a elogiar não só o trabalho feito pelos servidores aqui do clube, que fez esse trabalho junto com o colega e fez essa apontamento não só de acertos, mas também de erros que devem melhorar. Eu devo elogiar e elogiar também aqui de público a servidora do cartório, os dois servidores, o que entrou mais recente, aqui já está há mais tempo, a Eliane, nos trabalhos, que desde que comecei a responder inicialmente, e depois com a titularidade respondendo efetivo pelos trabalhos da 61ª, tem me ajudado muito nesse serviço e o empenho. A gente conseguiu reduzir o acervo, digamos assim, judicial de processos, graças a eles também, que me deram esse apoio, e que realmente foram atrás, a gente pediu prioridade. Nós também, da minha parte, tive que priorizar, pelo menos acho que seriam 2 ou 3 ações que realmente poderiam resultar em cassação. A última foi julgada nos últimos dias, acho que é a doutora Maria Luísa, não sei quem foi que me ligou do TRE, pedindo para eu julgar, eu disse, não, eu julguei hoje, tá? Já foi inserida hoje, porque era os últimos dias para justamente, eu acredito que acertar a pontuação em relação ao CNJ, e acho que era o último dia, e a gente correndo atrás, fez as audiências ainda que estavam pendentes, mas todo esse trabalho que acarretou aquele volume maior de trabalho judicial, propriamente dito, foi decorrente também, deve ser dito aqui, o rezoneamento e a gente acabou trazendo para um lado, depois vai para o outro, e isso atrasa o andamento. A gente começa um trabalho, aí termina na outra zona, a zona que se extinguiu foi agregada, digamos assim, à zona 61. Então, assim, a gente teve, por vezes, aí um acervo que a gente não estava conseguindo controlar, porque toda hora estava vindo coisas ainda atrasadas, como essas ações, que, sem desmerecer e sem querer criticar, colegas, assim, tinham algumas bem atrasadas mesmo, que eram prioritárias e foram resolvidas. Hoje a gente pode dizer que, apesar de ainda ter atraso, mas são atrasos, digamos assim, razoáveis diante de uma zona que se tem eleitoral. E a gente está lutando aí para terminar esses processos ainda aqui em tramitação, que são atrasados. Mas, enfim, eu mais uma vez gostaria de agradecer aos trabalhos realizados, o apontamento dos erros, para a gente tentar melhorar realmente. Nada melhor do que uma pessoa externa para verificar onde nós estamos errando, para consertar. E também agradecer pelos elogios que foram tecidos aqui em relação às 2 zonas. Em nome do Dr. Carlos Marcelo também, faço esse agradecimento de público e, por um momento, eu encerro. Obrigado. Obrigada, doutor Franco. Parabéns pelo trabalho
executado aí na zona eleitoral, o resultado aí da inspeção na zona sob sua responsabilidade, e a gente só tem a parabenizá-lo. E aí estender aqui facultar a palavra aos demais, o chefe de cartório, porque o colega não conseguiu entrar ainda, né? Ele está, parece-me que numa audiência. Então, vamos ouvir aí se não tiver nenhum representante do Ministério Público, vamos ouvir o chefe de cartório. Perfeito. Bom dia, doutora Maria Luísa, que é Lívio que está falando, da 9ª Zona Eleitoral. Só queria colocar que é uma grande satisfação de nós servidores que ficamos aqui nas zonas em receber os colegas nesses períodos de inspeções e saber que estamos realizando trabalhos satisfatórios, né? Tem alguns pontos ainda a serem melhorados e a gente vai correr atrás disso cada dia para que sejam diminuídos, né? Que sejam atendidas essas orientações da corregedoria. É somente isso. Quem é o outro chefe de cartório? Bom dia, doutora Maria Eliana. Luísa. Eliana, que está falando, chefe de cartório da 61ª Zona. Seja Bom dia, bem-vinda. doutor Franco. Bom dia a todos os colegas, a quem eu saúdo pelo Hugo. Eu estou bem satisfeita, porque o Hugo foi lendo o relatório e foi analisando o quanto nós avançamos da última inspeção a esta que foi feita. E só agradecer a nossa equipe, o Camilo, que está aqui presente, que está com a gente há 1 ano e foi uma ajuda muito grande, principalmente nessa questão processual, que ele está nos ajudando muito. A Alessandra, que é a nossa atendente cartorária, que o Hugo elogiou que não houve duplicidades nesse período, e a gente deve muito a ela, ela é muito criteriosa para evitar duplicidades. A Elma também, que é a nossa estagiária, que tem nos ajudado muito. Então, eu quero muito agradecer à equipe por todo o empenho e também justificar a ausência da doutora Ana. Ela falou que teria algumas audiências agendadas nesse mesmo horário, como foi avisada assim, ela não teve como adiar as audiências, mas ela pediu para justificar a ausência dela e deixar a mensagem de que todas as observações do relatório serão lidas por nossa equipe para que a gente consiga ajustar ainda mais o nosso trabalho, para quando o Hugo vier novamente daqui a alguns anos, a gente ter outro avanço. E eu quero agradecer a todos presentes. Muito obrigada e bom dia. Obrigada, doutora Eliana, parabéns aí pelo belo trabalho, pela contribuição com a Justiça Eleitoral. Tem mais alguém que deseja se manifestar? Bom dia, doutora Maria Luísa. Tudo bem? Aqui é Bom Camilo, dia. servidor da Zona 61. Bom dia, senhora. Bom dia a todos os presentes. Eu só queria agradecer, né, todo o apoio que a gente tem para poder trabalhar. Agradecer ao doutor Franco, sempre disposto a ajudar, um juiz muito competente e que está sempre disposto a dialogar, conversar sobre as minutas, as sentenças, os despachos, né? Gostaria de agradecer a Eliana, chefe de cartório, excelente chefe de cartório, né? Ganhou até o prêmio de logística na eleição passada, em relação às eleições, na eleição passada, em relação às eleições, uma excelente servidora. Agradecer a Alessandra, né? A terceirizada, agradecer a estagiária, toda a nossa equipe que ajudou bastante em relação a, a, aos trabalhos do cartório eleitoral. Como eu fiquei responsável nessa parte do processo, só queria atualizar que a gente já reduziu, já arquivou 2 processos agora no dia 15, estamos com 32 processos. A gente teria bem menos processos se não tivesse sido autuados 9 processos agora na semana passada. Né? A gente estaria com 20 e poucos processos. Então, a gente está com um estoque processual muito bom. A gente reduziu bastante do ano passado para cá, né? Eu costumo fazer um relatório de tudo que a gente faz, e assim, olhando, foram aqui 1.975 movimentos e atos processuais,
157 processos arquivados, né, de 1º de março até de 2023 a 1º de março de 2024, 157 processos arquivados, foram 95 minutos de sentença, 106 minutos de despacho, 694 certidões, 285 atos ordinatórios, né? Então, assim, tem, entre outros atos processuais, então a gente conseguiu aí dar uma baixa muito boa no acervo processual, conseguimos reduzir bastante. Desses 32 processos que a gente tem, 29 são de 2023 e 2024, né, desse ano, a gente está no começo do ano, e a maior parte de 2023 foram autuados no segundo semestre. Então, nós temos aí só 3 processos aí, considerados aí antigos, né, que são de cumprimento de sentença, 2 são cumprimento de sentença, que a gente está na fase de cumprimento de sentença, que a gente sabe que é um pouco mais complicado, um pouco mais demorado, e o processo, ele primeiro é um processo de prestação de contas, aí depois que julga, ele está julgado, transitou em julgado, aí a gente altera a classificação e muda para cumprimento de sentença, por isso que esse processo é um pouco mais antigo, mas tirando isso, todos os processos são novos, né, comparando assim, de um ano para cá, 29 desses 32, então, a gente fica muito feliz com o resultado e agradeço toda a equipe, o pessoal do núcleo de apoio, que ajuda muita gente, né? Espero que eles tenham cada vez mais espaço e ajuda e contribuição aí do tribunal. O pessoal da Seuzic também está sempre disposto a ajudar, o Hugo, o Marcelo, o Fabiano, toda a equipe do Hugo, né? Excelentes profissionais, excelentes servidores que estão sempre dispostos a ajudar. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço o pessoal da Corregedoria, agradeço a senhora e obrigado aí, desculpa aí pela demora. Obrigada, doutor Camilo, parabéns aí pelo trabalho. E, finalmente, só nos resta aqui, após a apresentação dos relatórios e a manifestação de todos, eu aproveito só para recomendar e fazer aliás, um pedido, não, 2 pedidos que o doutor Hugo até já mencionou. Um é o comprometimento dos colegas magistrados de assinar diariamente os lotes de RAI, para que o cartório possa enviar para o processamento, e o outro são esses processos aí que estão pendentes, né? Que são poucos, mas que requer um cuidado especial. Então, só esses 2 pedidos aí, e só nos resta agradecer a todos, parabenizá-los pelos resultados das inspeções, das boas práticas apresentadas por ambas as zonas eleitorais. Fiquei feliz também de saber aí que o TRE já incluiu no orçamento a reforma, ou restauração dos prédios aí das zonas eleitorais de Floriano, porque conforme o doutor Franco falou, não existem no momento condições dignas, né, de trabalho para o magistrado, para o representante do Ministério Público e para os servidores, né, de forma que esse cuidado também merece ser atendido pelo TRE. Então, doutor Hugo, eu fiquei feliz aí já com essa notícia, né, porque a gente não só pode cobrar, a gente também tem que dar condições, né, doutor Franco? Como eu já costumo dizer, eu passei 18 anos no interior e sei o que é. A gente, quando chega num prédio que está com condições dignas de trabalho, a gente tem mais vontade de trabalhar, mais ânimo, e os servidores da mesma forma. Então, é louvável aí a atitude do TRE em estar atendendo a esse anseio aí da zona eleitoral de Floriano. E aí, não havendo mais nada a ser tratado, eu quero pedir desculpa ao doutor Hugo, porque não fiz a minha autodescrição, né? Eu estava naquela tentativa de acessar o link, a internet estava assim, estava Foi a lenta. tensão, doutora, a tensão de estar em atraso, né, há vários minutos tentando entrar e sem conseguir. Pois é, acho que já quase 10 minutos de atraso, e o pessoal pedindo para a gente adiantar, porque tinha uma outra reunião com o novo corregedor, então foi assim, não foi proposital, viu? Me desculpe. Tranquilo, tenho certeza disso. Em Doutora, nome... vamos só fazer um registro fotográfico, né, para a gente poder Ah, mandar tá. para a imprensa do tribunal, né. Quem tiver condição de abrir, a câmera, que abra, que a gente faz aqui o registro fotográfico para mandar para
para o setor de imprensa do tribunal publicar no site, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Lívio também conseguiu aqui. Mais alguém? Então eu vou printar agora, certo? 1, 2, 3 e pronto. Printado. Vamos mandar aqui para a imprensa. Obrigada, Eu aviso só também, doutora, que ainda hoje eu vou disponibilizar a ata dessa audiência no bloco de assinatura para que todos assinem. Se for possível que todos assinem ainda hoje, eu agradeceria, porque aí eu já coloco, inclusive, no sistema, no 5, que a gente tem que fechar o sistema hoje, né? Que a CGE exige que a data prevista para o encerramento seja também o de fechamento do procedimento no sistema, tá bom? Obrigada, doutor Hugo. E não havendo mais nada a ser tratado, eu dou por encerrada a presente audiência de inspeção de ciclo em ambas as zonas eleitorais de Floriano, agradecendo a participação de todos, a colaboração, o belo trabalho apresentado aí nos relatórios. Só parabenizar. Desejar um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um e um bom dia. Muito obrigada. Um abraço, até mais. Abraço. Tchau, tchau.